Então, há pessoas que reconhecem, nomeadamente depois de ouvirem pessoas como a Maíra explicar os benefícios do jejum, decidem, ok, vou começar uma estratégia de jejum. E começam às vezes de um dia para o outro, de hoje para amanhã, sem preparação hormonal, sem preparação metabólica do corpo. E claro, ao estarem a comer muito carboidrato, vão ter uma experiência muito dolorosa de jejum, muito difícil do ponto de vista físico e psicológico, e acabam por dizer que o jejum não funciona. Então, qual é o tipo de alimentação que facilita esta experiência física e psicológica de jejum? No fundo, o que é que devemos comer antes de começar a fazer jejum e depois qual é o impacto hormonal e metabólico desses alimentos? Porque é que ele facilita a experiência do jejum? Por isso que eu vou explicar para vocês, por isso que o jejum pode ser considerado um estilo de vida que transforma a sua saúde, porque se você se preocupar com, eu preciso comer bem antes do jejum para ficar bem no jejum. Uhum. Depois que eu terminar o jejum, eu quero continuar bem. Dessa maneira, o que vai acontecendo? Você vai praticando com frequência, você simplesmente mudou a sua alimentação também. Então, nesse sentido, para quem come muito mal e começa a fazer jejum, pode ser que essa seja a primeira porta de entrada para os bons hábitos. Uhum. Existem pessoas que não, que querem manter esse hábito de alternar comida muito ruim com jejum. Isso é desagradável e provoca uma série de alterações que não são, assim, não é algo sustentável a longo prazo. Ninguém suporta viver com esse tipo de mudança. Qual é a melhor maneira de entrar no jejum? É já com a insulina baixa. Como que a gente se alimenta e ainda assim mantém a insulina sob controle? A gente Uhum. se alimenta com comida de verdade, restringindo principalmente trigo e açúcar. O Uhum. jeito mais fácil ainda é já entrar em cetose nutricional, que aí, nesse caso, seria uma restrição severa de carboidratos, que a gente considera menos de 30 gramas de carboidrato líquido por dia, 20, 30 gramas. Uhum. Então, a gente chama isso de sanduíche do nada. O sanduíche seria os pães, você considera que são a dieta cetogênica, e o nada é o jejum. Então, seria um Uhum. hambúrguer de nada. O É Peter, muito bom. que é um médico americano que fala isso, é bem legal, porque é o melhor jeito de entrar e de sair do jejum, Uhum. mantendo a sua insulina baixa. Um alerta bem importante, todos os lugares que eu faço entrevista eu alerto, porque quem assiste está interessado no jejum. Jejuns mais longos, mais de 24 horas, 30 horas, a gente deixa de produzir as enzimas digestivas. É um jeito de descansar, a gente chama isso de gut rest, é um dos objetivos pelos quais as pessoas buscam o jejum sem buscar o emagrecimento. Uhum. Então, só do ponto de vista de conforto, se você for quebrar um jejum superior a 24 horas, eu recomendo que você quebre devagar com porções pequenas. Uhum. Uhum. E não faça uso de açúcar, farinha, bebida alcoólica, cerveja. Por quê? Porque você vai ter um pico gigantesco de insulina logo depois de ter se alimentado e que ela estava super baixa. Você pode ter uma retenção de líquido aguda, você pode se sentir mal, você pode ter dor de estômago, Diarreia. inclusive sensação de desmaio. Então, não é besteira, é realmente importante tomar cuidado com como você quebra o seu jejum. E jejuns acima de 48 horas, 3 dias, o que a gente observa? Isso a gente aprendeu com os ratinhos, né, no laboratório. Os órgãos diminuem de tamanho, de Uhum. verdade, durante o período que você está em jejum prolongado. Isso é super interessante do ponto de vista de regeneração de órgãos. E tem vários estudos a respeito disso, etc. Mas o objetivo de eu ter falado isso é outro. A gente também tem o nosso estômago, ele diminui de tamanho durante jejuns prolongados. Então, na hora de quebrar, um dos principais benefícios de você mastigar devagar e comer em pequenas porções é esse: o seu estômago é menor. Não coma grandes quantidades na hora de quebrar jejum. Por isso que praticar o jejum com consistência te traz uma série de uma disciplina mesmo entre comer algo bom antes de começar e quebrar com cuidado, com cautela, com uma quantidade baixa de volume mesmo, um volume diminuído de alimentos e alimentos de baixo índice glicêmico de preferência, Uhum. justamente para não fazer esse shift de insulina aí que pode trazer efeitos graves em jejuns acima de 5 dias, e Uhum. o volume que precisa ser pequenininho
para você reintroduzir a alimentação devagar. Nessa hora, o caldo de ossos ou o caldo de legumes, que aí na Europa também é bastante utilizado na culinária tradicional, né, francesa, de fazer risotos, esse caldo mesmo, ele é uma ótima técnica para quebrar jejuns mais longos. Lembrando que quando a gente faz jejuns mais longos, a gente também muda, as bactérias ruins morrem, em geral, né? A gente está no começo ainda desses estudos sobre microbiota, mas a gente tem uma mudança da microbiota. Se a gente quebra o jejum com comida boa, o que a gente vai estar fazendo? A gente está fornecendo prebióticos para aquelas bactérias boas ficarem. É um jeito de falar, por favor, repovoem o meu intestino no estado alimentado com bactérias do bem. Então, isso tem um impacto gigante no que você escolhe para quebrar o seu jejum. Por isso que, se você faz o jejum da maneira correta, saudável, você está mudando toda a sua vida. Bons hábitos. Temos toda a vantagem em comer comida de verdade, vinda da mãe natureza, da terra, do mar, etc., antes e depois do jejum. Baixa em carboidratos, não é? Porque isso nos baixa também os níveis de insulina, e com a insulina baixa nós temos uma experiência de jejum muito tranquila. Não temos fome naturalmente, é isso? Exatamente. Fantástico. A gente considera o trigo, inclusive, como um estimulante de apetite. Então, não faz sentido você comer um estimulante de apetite para entrar no jejum. Para entrar no jejum, não é? É estar a travar e a acelerar ao mesmo tempo.